Sabem, o médico já lhe receitou uns óculos para conduzir, mas ele nunca os usa. É da idade, é normal. Por amor de Deus. A visão é logo das primeiras coisas. É, nota-se logo. Podemos jogar? E então? Repete o serviço, pronto. Ok. Nada 30. O quê? Não, 15 igual. Desculpa, estava nada 30. Eu vinha já da Escola de Artes, António Rui, e depois, em vez de ir para as Belas Artes, fui fazer um workshop no ACART. E a Lúcia Cigalho tinha ganho aquele prémio na altura do ACART, o prémio ACART, e pronto, abriu esse workshop. E então eu comecei, e foi a partir daí que se criou a Companhia Teatro Sunsurround. Eu fui das primeiras, porque houve várias levas da Sunsurround. E então, de repente, estava a fazer teatro, mas que era aquele teatro foi em 97, que era completamente fora do que acontecia nos teatros. Era mesmo a coisa, nessa altura, era mesmo independente, não é? A gente ocupou um armazém, pronto. Começámos por ser representados em alguns sítios, porque a Lúcia também estava, nessa altura, a institucionalizar-se, mas isso também significavam coisas muito diferentes do que significa hoje uma pessoa institucionalizar-se. Então era assim mesmo, pronto, um grupo de pessoas muito jovens, eu tinha 19 anos, a ocupar um armazém, depois, quando conseguimos o Armazém do Ferro, na Rua Dom Luís I, e nós fazíamos tudo, nós escrevíamos, fazíamos improvisação, era um teatro muito ligado à dança, até mais próximo da dança que se fazia, que já tinha tido essa renovação com a nova dança, não é? O Francisco Camacho, a Vera Mantéria e assim. Mas pronto, a Lúcia identificava-se mais como pessoa do teatro. E estive lá 3 anos, e depois pensei que não queria ir para a escola de teatro e cinema, porque a minha ideia de teatro era outra coisa e tinha medo de ir para aquele... Ou seja, eu já tinha uma ideia sobre o que é que o teatro que eu queria fazer era, e aproximava-se mais de uma coisa assim, criada de raiz em todos os níveis, de não estar só a representar textos de autores, que era muito aquilo que se passava nas companhias e assim. Então não quis ir para a Escola de Teatro e Cinema. E como nunca tinha feito dança, fui para a escola de dança só, pronto, porque achava que o movimento me ia trazer qualquer outra coisa que eu no teatro, sabes como sou assim, sempre um bocadinho arrogante quando tenho 20 anos ou 21, que achava que já não ia aprender nada ali, pronto, porque já estava no teatro que era o mais independente, o mais à frente. E pronto, então fui para a escola de dança, mas mesmo lá também as pessoas viam-me sempre como um erro de casting, não é? Porque eu depois escrevia e fazia peças que não eram propriamente assentes no vocabulário da dança, com os passos e com as coreografias, mas eram coisas muito mais performativas e físicas e de estados emocionais, apoiadas com texto ou com coisas mais teatrais e assim. E então também nunca era vista como bailarina, não tinha qualquer hipótese porque nunca tinha feito dança antes, portanto, em termos técnicos, eu não me safava lá. Só que fazia projetos e tinha essa autonomia já artística que também a escola não tinha capacidade de oferecer, não é? Pronto. E acabei por ficar mesmo lá aos 4 anos e à noite ia fazendo teatro com outras pessoas ou os meus projetos, pronto, porque já me sentia dentro desse meio, com vontade. Então, na realidade, eu estudei dança, mas no mesmo ano, por exemplo, que eu entrei na Escola Superior de Dança, estreiei A Pele, que foi a primeira peça que eu escrevi, e que era para um monólogo feito pela Ângela, que era também da Companhia da Lúcia. E foi quando nós saímos da companhia, fomos refugiar em Montemoro Novo, que na altura o Rui Horta não estava lá. Fomos para o convento e ficámos lá 2 meses, eu a escrever e ela a interpretar. Então pronto, todas estas disciplinas vivem em constante simultaneidade e deixam-me assim indefinida sempre como artista nestes âmbitos disciplinares. Eu vou saltando de um para o outro. Eu acho que era o impulso de
de criar uma coisa de raiz, de ter ideias que estão na base de uma criação, e disso ser uma coisa que para mim era relativamente natural. Eu queria ousar, apesar de ser muito nova, ousei logo fazer isso, não é? Em vez de, se calhar, ser intérprete de outras pessoas e aprender, porque na altura é isso, achava que já estava preparada, pronto, eu tinha essa ousadia. E o texto é sempre aquilo que tu podes fazer mesmo antes de teres condições de produção ou equipa ou assim. É sempre aquilo que podes fazer quando estás sozinho ou quando te desintegras de uma estrutura ou de uma companhia. Na altura foi mesmo quando eu saí da companhia, depois daqueles 2 anos e meio, 3 anos de absorção completa naquele contexto. A primeira coisa que eu fiz para me continuar a agarrar àquilo que podia ser a minha atividade, ou que viria a ser, não é? Porque na altura ainda era tudo muito indefinido, foi começar a escrever, pronto. E depois tinha ao meu lado uma pessoa incrível, que ainda tenho, na altura mais próximo, que é o João Lucas, que é músico e que fazia música para a Clara Andermatt, o Fiadeiro, a Lúcia, pronto. Uma pessoa já muito ligada ao teatro, à performance, à dança e tudo isso. Então nós muito facilmente começávamos a engendrar coisas juntos, pronto, era assim o meu primeiro parceiro. E depois, com isso, a minha irmã também, que estava nas Belas Artes, fomos arrastando uns aos outros para fazer espetáculos, pronto, independentemente realmente da área que eles tivessem. Mas sim, a escrita era sempre... Mas eu gostava de escrever desde pequenina, aquelas coisas, escrevia os policiais, tipo a imagem da Agatha Christie, gostava de Poirot, tinha muito essa mania de escrever. Pronto, aquilo escrevi em 99, portanto tinha 20 anos, estreou em 99. E eu lembro-me de ter assim também uma ideia que também vinha de uma situação. Sempre que eu escrevo tenho que ter uma imagem qualquer de uma situação, preferencialmente humana, ainda não entrei numa coisa animista e não sei o quê, mas pronto, era uma pessoa antes de tocar o chão, portanto havia assim uma suspensão e do que é que... Então eu comecei a escrever, aquilo era como se eu imaginasse uma espécie de corpo desencarnado, que assistia, por exemplo, ao tempo e às rochas e ao movimento das rochas, e depois isso ia-se criando o corpo através do esqueleto. Era assim, um texto extremamente poético, em que eu testava como é que a linguagem, podia se formar a partir de pontos de vista quase pré-vida, ou pré... Então era uma coisa assim, e eu não sou propriamente, quer dizer, não era uma coisa espiritual, mas se calhar era. Mas pode ter sido um bocadinho influenciado pelo o último projeto que eu fiz na companhia Teatro Chance Around com a Lúcia, foi a assistência de encenação do Kaspar Hauser, do Peter Handke. E também havia essas vozes a solo, que ensinavam a falar e que vão o que é a essência da linguagem, tudo isso. Pronto, na altura isso não era muito consciente, até porque para mim era um momento de separação da companhia e tudo isso, mas agora imagino que esse tipo de condição, não é? Tipo, como o Beckett também faz, ou Handke também faz, da linguagem a partir de uma condição humana extraordinária, ou possa me ter influenciado nesse momento. Portanto, já era uma situação sem uma ficção, uma narrativa, sem esses elementos do teatro, não é? E na realidade aquilo era bastante ousado, porque a Ângela ficava suspensa num arnês complicadíssimo que a gente lá arranjou para ela ficar vertical durante 1 hora. Pronto, ela depois nem conseguia andar assim na hora que se seguia, mesmo para representar quase literalmente essa suspensão. E depois havia um vídeo da Marta Van Grovius, que era a nossa amiga, que criava uma ilusão, ou seja, aquilo era tipo a maior produção que eu fiz, assim, sem nada, tipo, era um monólogo da Ângela que estava a flutuar
o espetáculo todo e havia um vídeo em que fazia mudar a dimensão, não é? Tipo, havia flores enormes e então ela ficava muito pequenina, viajava e depois começava... Então usavam o vídeo, aquilo já era assim muito multimédia. Usavam o vídeo e depois ela crescia e diminuía, não sei o quê, e ela fazia metade do texto quase todo, de olhos fechados e pendurada. Então era uma coisa muito performativa em termos físicos, pronto. E ela também tinha aquela resistência que nós ganhámos com o trabalho com a Lúcia, que era brutal, não é? De nos sujeitarmos fisicamente a condições assim difíceis e fenomenais, e de como é que isso alimenta depois a interpretação. E isso para mim é uma coisa que eu tento sempre manter como um foco de interesse e que eu acho que também me transportou muito para a dança, não é? Não a dança executiva de movimento, mas a dança como uma atenção muito maior ao corpo, mesmo quando, se calhar, a estrutura da peça é a palavra, pronto. Ou seja, nunca penso num texto em que não tenha o corpo muito claro, como é que ele vai existir e como é que isso vai criar mais realidade às palavras, não é? Tipo, como é que isso pode trazer mais verossimilhança naquilo que é a necessidade de dizer aquelas palavras, pronto. Ou então agora, ultimamente, ando já mais a pensar no corpo do espectador do que no meu próprio. Pois. Pronto, então... mas sim, a questão que me interessa na dança é a profundidade com que se pensa o corpo em cena. Principalmente as nossas colaborações, assim, mesmo lado a lado. Foi com 3 peças que fizemos uma trilogia em que, sim, criámos um processo, depois quase tornou um método, uma maneira de nós trabalharmos, mas a base foi, ok, nós discutimos imenso, não é? Somos irmãs, passamos imenso tempo a justificar, já nos conhecemos muito bem, é muito difícil entrarmos às vezes em acordos. Então, embora fazer uma peça em que comecemos a trabalhar e só precisamos decidir o que é que aquilo vai ser depois. E mais, em vez de estarmos a partilhar uma ideia, embora brincar com esta coisa de partilhar o mesmo espaço, porque a gente até brincava na altura, temos tão poucos recursos e assim, em vez de estar cada uma a fazer a sua peça, pomos logo as 2 peças ao mesmo tempo no palco e assim poupámos tempo, dinheiro, pronto, era assim um gozo também. Mas o que é que isso fez? Fez com que nós fizéssemos sessões de improvisação em que íamos para um estúdio e eu estava na minha, ela estava na dela e nós filmávamos, pronto, e fazíamos tipo uma playlist de música ou de algumas coisas, estímulos que ficávamos a responder mais em movimento durante 1 hora, 2 horas, assim, fazíamos várias sessões de improvisação e depois começávamos a ver esse material juntas. Então era já um trabalho que era sobre a observação e tentar sacar ideias daquilo que já tinha acontecido. Isso para nós era muito mais fácil, porque aí nós entrávamos muito mais em acordo. E então esses trabalhos que começaram em 2004 e acabaram em 2006 ou 2007, que foi o último, nós também dávamos 2 nomes, por exemplo, o primeiro chamava-se, o primeiro até eram 4 nomes, exageramos, era O que foi já era, o que vier será, seguido também passará, de Lígia Soares, que se passava ao mesmo tempo no mesmo espaço que Sobre Fina em Pedra Dura, seguido de Ventanias de Outono de Andresa Soares. Então, era assim um exagero de encher. E depois, nós, a partir das improvisações, começávamos a escrever textos. E nós temos processos muito semelhantes e cabeças muito semelhantes, mas temos, se calhar, qualidades muito diferentes na escrita. A Andresa sabe rimar muito bem, faz coisas em verso e tem um humor um bocadinho mais cínico e poético e assim. E eu escrevia coisas às vezes mais diretas, com vozes mais biográficas ou mais reais, pronto. E aquilo acabava por funcionar de maneira muito engraçada quando punhamos essas
personagens a coabitar um palco, pronto, e depois começávamos a encontrar uma dramaturgia conjunta para a peça acontecer, mas era como se as pessoas vissem realmente coisas em simultâneo. E depois, na altura, ainda me lembro de nós dizermos, ok, isto é dança contemporânea, porque é contemporânea entre si, porque nós somos contemporâneas uma à outra, tipo, íamos gozando com a usar esse termo da maneira mais assertiva e na sua essência, que é contemporaneidade, é partilhar um quarto, é partilhar casa, e nós, como dupla, não podíamos ser mais contemporâneas, já que éramos gêmeas, pronto. Então usávamos essas ideias. Eu lembro da altura, algumas pessoas de dança contemporânea ficavam tipo, tipo, agora não és a dizer que elas é que estão a ser contemporâneas. Mas pronto, nós também tivemos sempre muito pouca importância em termos globais na cena, tanto da dança do teatro, portanto também estivemos sempre muito protegidas, porque tudo o que fazíamos era muito independente, era muito pouco apoiado, havia muito pouco interesse também no nosso trabalho, e isso ao mesmo tempo dava-nos uma liberdade grande de continuarmos a fazer coisas muito únicas e muito experimentais. Por outro lado, era sempre mais difícil em termos de visibilidade, mas pronto, essa peça, depois fizemos essa primeira, a segunda era Monstros 1 e Monstros 2, que era uma coisa muito visceral e que tinha muito a ver também com a condição de duas mulheres que vivem no palco, mas não se vêem, é quase como se nós fôssemos assombrássemos a vida uma da outra, qualquer coisa assim mais negra, mas que era muito bonito, e que fizemos na Box Nova, quando havia esse programa, ainda há esse programa no CCB, e depois fizemos finalmente em que, em vez das pessoas estarem sempre a distinguir as diferenças e a verem as peças por contraste, nós chamámos a minha especialidade seguido da minha especificidade. E era tipo a minha especialidade, Lígia Soares, seguido de... Não, sim, a minha especialidade e a minha especificidade, porque era simultâneo, de Andresa Soares. A Andresa era a específica, eu era a especial. E nós estávamos... Esse fizemos no Instituto Franco-Português, que era um sítio que usávamos muito. E aí estávamos mesmo iguais, rapámos o cabelo, vestimos assim, fizemos uns figurinos tipo maoísta, quase. E as pessoas tinham imensa dificuldade em distinguir-nos. E também, pronto, e era muito sobre o gozo Pronto, as nossas peças eram sempre muito irónicas. E isso era muito sobre essa necessidade de querer ser único e de não querer ser. E claro que no nosso caso, aquilo tinha uma relação à nossa condição de gêmea e de estarmos ali iguais, mas refletia um bocadinho, sei lá, todas as veleidades com o individualismo, a linguagem sobre ser individual, ser especial e sobre toda essa... Especialmente nas artes, o que é que isso trazia, pronto. E então, é isso, acabávamos por encontrar, tipo, sempre uma forma de diálogo e de escrita sobre improvisação. Era o mesmo processo de estar a olhar para o vídeo imenso tempo, ir construindo e escrevendo sobre as improvisações. Muitas vezes usávamos depois a palavra em off, juntamente com a banda sonora, que era uma forma de nos deixar também mais próximas da dança, mas para nós a dança era sempre muito parca em sentidos, queríamos sempre conotar muitas coisas, pronto. Havia uma altura que eu tentava descrever os meus trabalhos como as pessoas estarem em constante conflito, não é? E da ação ser sempre um paralelo àquilo que tu realmente pensas, e nesses interstícios haver muito mais drama do que se calhar numa narrativa, em que a ação concreta sobre uma coisa já ela fala por si própria porque tem essa utilidade, e quase com representar ou criar personagens num conflito que antecedia essa possibilidade de ação mais teatral ou mais integrada num enredo mais convencional, mantinha-me próxima desse contexto da dança, não é? Houve, por exemplo, uma peça que eu fiz quando estava em Berlim que se chamava As Origens da Crise, e aquilo era super esquizofrénico, eu tinha movimento e tinha várias vozes, então, e eu era só um corpo, então no fundo eu achava que
a identidade física da ação e da palavra criam identidades em colapso e abertas, pronto. Que falam consigo próprias, que têm várias vozes dentro da sua cabeça. E essa até falava em francês, a dada altura, chegavam ao office e eu só mexia a boca, dizia textos complicadíssimos, tinha discussões comigo própria, que eram depois também ilustrados por um movimento que ainda tornava isso mais difícil. Pronto. E era isso, era eu à procura, acho que sempre a questão de eu pôr a minha identidade em xeque ou a identidade dos outros, que agora tento fazer isso também através de dispositivos que incluem outras pessoas, não é? E de elas dizerem palavras que não são delas e como é que a gente usa esse discurso, não é? Agora estou a tentar estender esse corpo que eu usava mais como sendo o meu para um corpo que também inclui o espectador, inclui outros, mas é sempre como as palavras são uma decisão tão efêmera como o movimento, não é? E tão inconsequente como o movimento e tudo isso. Então, pronto, as palavras faziam parte natural desse processo. E muitas vezes essas palavras estão encerradas dentro de nós e que não nos permitem resolver os enredos da nossa vida. Pronto. Houve uma peça que essa também foi feita um bocadinho com uma pele no momento, e o romance também foi feito, mas às vezes são esses solos que eu mais gosto, em que eu comecei a escrever, chama-se Ar ao Vento, mas eu chamei primeiro Birds and Wind, portanto título que não que é completamente volátil, não quer dizer nada, não é? E que era muito sobre isso, sobre ok, a minha vontade de estar num palco, a vontade de alguém estar num palco, ou a situação simplesmente de estar sentada, uma mulher sentada num palco, a olhar para o público, pronto. E eu escrevi um texto, pronto, que depois tornou um off, eu ensinei assim, era um off, que tanto ilustrava aquilo que aquela personagem que estava a olhar para o público poderia estar a pensar e a sentir e a querer fazer e achar que significava, como também tentava adivinhar aquilo que eles viam nela. Pronto, então foi mesmo um texto feito sobre esse campo de projeções que o público e o ator, ou o espaço do público e do teatro, criam. E aquilo era só fabulação, tipo, sobre o que é que podia acontecer. Por exemplo, ficava, sei lá, 10 minutos a falar sobre como ia ser aquele momento em que aquela mulher se ia levantar daquela cadeira, pronto. E depois, de repente, ela levantava-se, e depois ficava mais 10 minutos a falar do que é que as pessoas tinham visto e o que é que aquilo tinha significado. Então, estás a ver, era um bocado um escrutínio, assim, de todas as possibilidades de uma coisa completamente minimalista em termos de ação, podia representar, e aquilo representava imensa coisa, só o facto de ela se ter levantado. Mas é mesmo como o discurso também era inibidor da ação, porque o discurso que há entre as intenções de um artista e as projeções do público é infinito, não é? Então eu entretia-me a fazer isso, e depois era engraçado porque acho que foi quando eu comecei a ficar mesmo interessada em olhar, tipo, olhos nos olhos, ao espectador e assim, porque a minha performance tinha muito a ver com isso, com só essa presença minimal, e eu sentia as pessoas completamente focadas em mim, porque não acontecia nada, e havia uma comunicação imensa, porque às vezes a voz adivinhava mesmo aquilo que eles estavam a pensar, às vezes vinham dizer, pois foi, naquele momento estava mesmo a ficar com sono, então aquilo começou a dar imenso gozo, e como é que havia tanto encontro através de uma situação que tinha reduzido a ação quase a nada. Pronto, eu só me levantava, depois começava a andar e depois dizia para as pessoas observarem como era diferente eu estar do lado esquerdo ou estar do lado direito. Eu não dizia porquê, era só para elas observarem isso, pronto. Tinha muito a ver com essa atenção ao corpo, ao espaço e tudo isso. Pois eu acho que em relação ao dispositivo e ao texto, ultimamente,
sinto que é sempre mais claro para mim começar pelo dispositivo, até porque estou a tentar mesmo abrir para campos que não ponham o teatro em cima de um palco convencional ou tudo isso. Estou muito interessada nessa relação da experiência do público e da situação que proponho ser já uma situação forte. Em relação, por exemplo, ao romance, ou seja, o dispositivo não é a encenação, não é? O dispositivo é a situação que vai ser o motor para eu escrever. Portanto, está naquela fase muito embrionária, mas o dispositivo estava logo lá a partir do momento que eu disse vou escrever um texto que começa pela palavra diz, e o diz vai ser um comando, pronto. E isso, claro, tornou logo o dispositivo, quer dizer, deu logo objetivos reais para que o dispositivo depois se revelasse, que era como é que eu depois faço isso. Então ponho as pessoas todas à minha frente, todas atrás de mim, porque o texto já tinha uma proposta de encenação, já tinha uma proposta de situação e de relação que não está fechada na ficção, não é? Que não está fechada, mas que sim, que propõe uma relação mais viva ou mais presente, mais relacionada a secar com essas questões da performance, do happening, da situação, pronto. E então, claramente, aí eu dizer, ok, eu quero fazer um texto com várias vozes, mas não quero por vários atores, então vou usar o público, então como é que eu os vou fazer falar? Diz, eu vim aqui para desaparecer contigo através dos céus. Eu vim aqui para desaparecer contigo através dos céus. Ambos sabemos que nada do que disseste é literalmente possível, não é? Por isso eu não te vou levar muito a sério. Mas mesmo que fosse, olha à tua volta. A peça que vou fazer para o ano, a Cinderela, foi escrita primeiro e é bastante mais convencional em termos de participação do público, mesmo para 2 atores. Também não tem situação, ou seja, tem várias situações, mas não tem uma narrativa possível em termos de espaço. Mas revelou-se mais através das palavras, a situação que vai ter. E vai ter também um dispositivo, e vai ter também, se calhar, uma relação de experiência física muito intensa, porque os atores vão estar estáticos o tempo todo, numa posição que têm de aguentar, como se estivessem, por exemplo, num estúdio fotográfico, mas estivessem aí 1 hora, não é? E nessa hora em que estão à espera que alguém lhes tire essa fotografia, tem essa relação baseada numa relação conjugal e num discurso amoroso em que falam intensamente do fim ou não fim da sua relação, pronto. Então é um diálogo e o dispositivo na relação com o público vai só revelar na cena, pronto, as pessoas vão estar a sustentar o cenário com as suas próprias mãos e não podem deixar cair o cenário. Pronto, mas porque a Cinderela e esse diálogo tem muito a ver com aquilo que as relações continuam a apresentar para fora e o que é que realmente a violência da intimidade e do compromisso de uma vida a 2, pronto, que muitas vezes não é vista ou que muitas vezes tem imensas implicações também sociais, políticas, em vários acordos e concessões que fazem. E pronto, e usa a ideia de Cinderela no sentido de escrutinar um bocadinho essa questão social e política que está dentro de uma relação íntima de hoje em dia, entre um casal, não é do tempo dos príncipes, mas de hoje, uma relação amorosa, aberta, pronto, e eles têm mesmo uma maneira muito forte de se confrontarem e é quase como se fosse um longo confronto, ao mesmo tempo uma longa declaração de amor. E a imagem mantém-se, ou seja, aquilo é um bocadinho uma crítica à impossibilidade de mobilidade social, às vezes mesmo dentro das próprias relações conjugais ou de amor, ou se o amor pode ser uma forma de mobilidade social
ou não, sei lá, ter um bocadinho, porque isso são sempre questões que parece que estão no campo do social e do político e do exterior, não é? Mas na realidade também tem imenso peso nas relações privadas. Pronto. Esses dois mundos se sobrepusessem legitimamente. Usei truques com uma voz off, ou seja, não haver essa sobreposição como intérprete, mas também tentei fazer isso, levar isso a um cúmulo com essa peça As Origens da Crise, em que eu não parava de falar e de dançar, de mexer, pronto, era mesmo quase fervilhante a esse nível e bastante antagónico. As pessoas viam o corpo para um lado e o texto para o outro. Houve uma peça que eu fiz que se chama Peça Vermelha, The Red Piece, em que eu prometi para mim própria: ok, Lígia, desta vez não vais falar, não vais escrever, népias. E é um solo e tinha a ver com, eu punha-me à frente de uma câmara e começava a mexer sem saber a origem e explorava esse impulso que descobria ao mesmo tempo que o fazia, pronto, e tentava levá-lo a um limite e fazia pequenas peças, eu chamava peças, e isso, cheguei a ter 50 e tal, que eu gostava muito, porque eram coisas que vinham de uma origem muito real e eu só desenvolvia durante aqueles minutos, 3 minutos, 5 minutos, enquanto achava interessante o movimento. E começava sempre de uma coisa completamente passiva, sem intenção, sem razão para existir, quase como se fosse uma pessoa meia não motivada, sem movimento próprio, quase um movimento abstrato substituía a vontade e o ânimo, tudo isso. E isso eu fiz assim porque estava à procura de representar um bocadinho a minha memória de esquerda. Era uma peça socialista, eu ia às memórias que eu tenho, tipo da Internacional, do Bella Ciao, de coisas que fizeram parte do meu mundo de infância, e depois, mas tinha de ser sempre músicas políticas, de propaganda, que tinham tentado elevar o pessoal. Fiz uma pesquisa com várias, tanto americana, portuguesa, os partisans, e então toda a dramaturgia da peça era feita por as músicas terem contextos históricos e políticos tão fortes e por quererem mobilizar multidões. Ali não mobilizavam multidões, mobilizavam um corpo mais ou menos inerte politicamente, que era assim que eu me sentia, ou que eu vejo a minha geração de alguma forma, e aquilo tentava. E depois os movimentos eram coisas que eram superadas por essas músicas de intenção muito forte, imobilizadora, e depois apareciam para... E a cucaracha também. Pronto, então eu acabei por a mesma procurar um discurso, ou músicas que tivessem discursos muito, ultra conotados. E tentava ver como é que elas funcionavam sobre movimentos absolutamente abstratos ou que começavam do nada. E tentei fazer uma peça que tivesse isso, não é? Que a música não viesse do campo abstrato, mas de um campo histórico comum e que reflete, para mim era um bocadinho uma reflexão sobre o século XX, quase, ou sobre como essas coisas começam, ninguém vai dançar Internacional, ninguém. Para mim não é realmente uma palavra que tenha estado muito presente, não precisei dela durante imenso tempo e quase que olhava sempre com desconfiança e com uma intuição pejorativa. Eu acho que ela só se redimiu para mim quando eu comecei a assumir também mais este meu foco no teatro ultimamente e também a questão do pós-dramático, as coisas que já me interessam ler e assim.
Mas o drama em si, para mim, era mais um adjetivante do que... É mais uma forma de ser dramático, assim, pronto. Porque, como eu sempre fiz, como eu disse, como eu comecei a fazer muito cedo e sempre achava que não precisava de professores ou não precisava de técnicas, então eu sempre mantive uma ignorância muito grande à volta do que é que eu estou a fazer, em termos de reflexão ou de teoria sobre isso. E então, eu quando leio, ou quando, por exemplo, estive no laboratório de escrita do Rui Pina Coelho, aí foi ótimo, não é? Tipo, porque de repente organizo essas ideias e percebo um bocado da história do teatro, que já conheço, mas que não a tive nunca de pensar de forma organizada, no sentido de me contextualizar, de me afirmar. E acho que com isso também muitos erros cometi depois da forma não profissional ou quase amadora que eu tenho de me apresentar, o que é que eu faço, não é? Porque muitas vezes não tinha, sempre tive muita facilidade em conceptualizar, em escrever o que é que eu quero, escrever projetos muito longos e assim, mas não ia à procura do onde é que eu estou na relação com os outros, na relação com a história do teatro, na relação com a teoria, na relação com o que se anda a escrever, pronto. Sempre me deixava estar assim, um bocado mais como se fosse uma autodidata atrasada, porque hoje ninguém pode ser autodidata, mas tipo extemporânea, não é o seu tempo. Mas deixava-me estar assim um bocadinho nesse campo. Hoje acho que já vivo as coisas com um bocadinho mais de consciência também, graças a colegas e graças a também a informação que te pede muito mais consciência hoje em dia, por exemplo, a ler sobre a participação do espectador ou tudo isso. Mas na realidade, eu acho que sempre estive no pós-dramático, não é? Claro que aconteceu-me fazer, sei lá, uma peça no teatro aberto do Nilay Booth, ou trabalhar como atriz, sabes, ou trabalhava às vezes com o Mário Trigo do Teatro Focos, fizemos Jean Genet, ou Gil Vicente, e assim, mas mesmo ele, para mim era um encenador que me interessava também naquela altura, apesar de estar a fazer autores, a maneira como ele abordava era muito livre e fresca, mas as minhas criações ou os meus caminhos como autora, sei lá, pronto, lá na minha labuta, de facto eram sempre a partir desse lugar não dramático. Eu achava que era não dramático. Depois é que comecei a perceber que se diz pós. Estás a ver? Mas é tipo sem drama. Não há drama. Não quero que as pessoas sintam pela história algum... ou por as personagens eram sempre suficientemente absurdas ou irreais para alguém se poder identificar diretamente. Agora a voz, o corpo, isso era sempre muito real. Mesmo no romance, não é? Eu sei que há ali um lado de vínculo dramático, no sentido de relação com histórias, com coisas que se dizem, com coisas que se reconhecem nas outras referências e naquilo que estão a viver ali comigo. É teatral no seu... Não sei, eu sou um bocadinho tosca a usar realmente os termos, mas é mais através da voz, do texto e do corpo, o que, ao dividir, ao fragmentar logo esses elementos que compõem uma ação teatral, já estou no pós-dramático, já não me posso incluir, sinto isso. E mesmo em relação ao espaço, não é? Eu não comecei a trabalhar em cima de um palco, a gente começava logo num armazém, e depois enchíamos o armazém com água, ou depois pendurávamos em ferros a arder, portanto havia logo tipo uma coisa real que se sobrepunha à representação das coisas. Eu acho que inicialmente havia muito essa coisa do Handke e do Beckett, não é? Porque são também muito mais ligados a um questionamento do espaço que contém a ação, no caso deles não contém, pode não conter. E também tem uma introspeção que para mim se liga mais ao meu trabalho, ao trabalho da dança, não é? Então era para mim era muito fácil abordá-los.
Mas, sei lá, eu gosto mais de literatura, se calhar o Faulkner é mais importante para mim do que autores de teatro. Pronto, sim. Acontece-me, por exemplo, lembro-me quando escrevi A Pele, aconteceu estar a ver As Asas do Desejo, do Wenders, e a ver uma frase exatamente igual, e eu ter visto depois. Acontece depois que eu encontro, mas normalmente eu não venho com autores na cabeça. Ou esses autores, que agora me interessa mais, estou mais interessada realmente com a escrita, são relações vivas com pessoas que estão a escrever e que dá para trocar e falar sobre isso, mais do que com livros, de facto. Quando eu comecei a escrever A Pele, na minha reclusa, depois de sair da Sense Around, as coisas estavam à minha volta, era a Clara Andermatt, nos seus trabalhos com os cabo-verdianos, em que usavam as palavras muito de forma a criarem canções, ou seja, havia palavras através de canções. Via as peças da Vera Mantero, que também tinham, muitas vezes, texto usado também com qualidades performativas mais do que com qualidades do teatro, não é? Tipo, a voz, as repetições e tudo isso. Havia, para mim, uma coisa, e havia a experiência, assim, de improvisação. Tanto, nós fazemos imenso aquelas coisas, escrita criativa, improvisar e a falar. Então havia já, nos trabalhos, assim, exploratórios com a Lúcia, não é? Havia muitas ferramentas para que o texto acontecesse, para que as palavras acontecessem, a partir da performance, a partir de horas e horas de improvisações com outras pessoas e assim. E também escrevíamos. Muitos dos textos das peças dela, pelo menos naquelas em que participei, eram criados em conjunto. Então, essa ideia de texto como um todo não existia. O texto estava presente. Só mais tarde é que... E depois, pronto, de facto, quando fui para Berlim, foi muito interessante, porque, primeiro, tinha de falar inglês, tinha de ouvir as coisas em inglês, tinha de escrever em inglês, não é? Então, houve ali... E eu continuei sempre a escrever, ou seja, fui para um centro de dança, a Tanto Fabrique, em que, de repente, davam-me um estúdio, davam-me contexto para apresentar trabalhos a solo. Eu tinha a bolsa da Gulbenkian, mas não tinha propriamente dinheiro de produção para fazer equipas maiores. E eu escrevia sempre, usava sempre. E, de facto, aí também comecei a assistir a esse meio dos coreógrafos escritores, porque era imensa coisa que acontecia a esse nível. Aqui vinha o Jerome Bell, não sei o quê. Depois a Ivana Müller também, que é coreógrafa. Eu sempre vejo no espetáculo dela, aquilo parece que há ali qualquer coisa que podíamos tropeçar uma na outra, ou assim. E ela também estava nesse mundo da coreografia, ou da dança conceptual, não é? Que estava ao rubro, não é? E que usava texto. Sem dúvida nenhuma, mas completamente assumida. Eu só não tinha contado ao pessoal. Completamente, mas a vários níveis. Quando me perguntam assim, no outro dia, porque na dança existe muito o criador, performer, bailarino e o dramaturgo. Assim, mas não trabalhas com um dramaturgo? Eu, não, quer dizer, é coisa que nunca me passou pela cabeça, porque essa é a parte que eu sei fazer melhor.
tudo o resto, ter de dançar, ter de falar, ter de interpretar, ter de... É tudo na sequência disso. E não sei fazer tão bem, acho eu. Portanto, completamente que eu acho que sou dramaturga. Sim, sim.